tema da nossa mesa de hoje é conflitos e dilemas no mundo das informações. Então, eu quero chamar aqui, para compor a mesa, por favor, o Bruno Souza, é professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. O Edgar Matsuki, que é jornalista e editor do site boatos.com. E o Igor Sacramento, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, o ICICT. Bom, antes de todos tomarem assento aqui, eu já vou passar alguns recados para vocês mais uma vez, já foi dito em outras ocasiões, mas primeiro, nós estamos com uma exposição aqui ao lado, a exposição Fake News de Saúde. Bom, o segundo aviso é em relação à atividade de amanhã. Amanhã nós vamos começar as atividades às 9 horas com a nossa sessão científica. Não vai ser nesse auditório, tá, gente? Vai ser na sala 8. É só seguir por esse corredor, aqui é o prédio ao lado, o prédio da nossa escola Fiocruz de Governo. Então, por favor, também recomendo não só que vocês assistam, mas para que também cheguem no horário correto, porque são muitos trabalhos a serem apresentados, trabalhos bastante interessantes. Como eu já falei, nós lançamos agora, nesse seminário, o conteúdo em forma de um livro eletrônico do seminário anterior que realizamos em 2017. As relações da saúde pública com a imprensa. No caso desse seminário de 2017, o tema foi o Aedes aegypti. Então, o conteúdo já está disponível. Por meio do nosso site, você já pode ter acesso à íntegra desse material. Bom, e nas nossas redes sociais também, vocês têm acesso a outras informações. E, finalmente, sobre os certificados do evento, eles serão disponibilizados online. Tá? Então, no endereço em que vocês fizeram a inscrição, lá do campus virtual da Fiocruz, vocês, dentro de alguns dias, no máximo 30 dias, vão ter os certificados à sua disposição. Lembrando que, para receber o certificado, é preciso ter uma participação mínima no evento. Então, compareça, fique até o final do evento, para que vocês tenham o certificado. Bom, mais algum aviso? Assinar a lista de presença, gente. Então, para vocês receberem o certificado, a gente precisa testar a presença de vocês. Então, por favor, assinem a lista, que vai ficar à disposição de vocês aqui ao lado, com essa moça chamada Janaína. Se não for ela, vai ser outra pessoa também com essa relação. Bom, dados os recados, agora eu quero agradecer a presença aqui dos nossos palestrantes. Peço também a eles desculpas pelos nossos atrasos de agora à tarde, mas eu convido, então, seguindo a ordem que estava pré-estabelecida, o professor Bruno Souza para a sua apresentação. Bruno, como nós havíamos conversado, de 20 a 30 minutos, depois a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Muito obrigado, boas. Olá, gente, boa tarde. Eu vou tentar apresentar sentado, viu? Eu tenho dificuldade de se apresentar sentado, geralmente eu apresento em pé, mas vou tentar. Sou muito agitado. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu começo a andar lá, pernas inquietas. Primeiro queria agradecer ao convite, é uma honra estar aqui, falar um pouquinho para vocês. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a fake news na ciência e um pouquinho da ciência por trás do fake news. E eu vou contar alguns exemplos do que a gente tem dentro da ciência de alguns tipos de fake news, ou fake issues, que a gente chama, que seriam problemas falsos, e depois falar o que a gente sabe quando a gente pesquisa o fenômeno da fake news também. Então, no próximo, a gente pode observar aqui, nesse trabalho, entrando de uma forma bem socrática, né, pensando de uma forma bem socrática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que seria fake news. Então, quando a gente olha, o que será que é fake news? O que será que são fake issues, ou problemas inventados? Se a gente olhar, muita gente acha que seria uma coisa que não seria uma coisa que sem veracidade. É engraçado, sentado eu já fico gaguejando, eu estou achando estranho isso. Mas se a gente olhar bem, uma das coisas que a gente tem que definir é: fake news seriam coisas que não têm informações, ou não são verídicas, ou seriam coisas que têm informação contrária ao que a gente acredita, ou que a nossa certeza, as nossas posições. E esse é um fenômeno novo, né, que a gente sabe, que tem um tempo, principalmente para agora, de realmente as pessoas se definirem fake news como informações contrárias às nossas convicções, crenças. O fake news não. Fake news, na verdade, já desde o século XIX já existe o problema do fake news. Mas se a gente olhar, então, na ecologia... Próximo, por favor. Na ecologia do fake news, ou seja, no ecossistema do fake news, a gente vê que esse problema de ter informações não verídicas
eles têm níveis diferentes, não é uma coisa assim, tem fake news e ponto. Então, se a gente observar, eu estou tentando enxergar também, estou ficando velho, está ficando mais difícil. Tem sátira ou paródia. Então, olhando num gráfico, se vocês olharem da esquerda para a direita, são níveis de intenção para enganar. Então, a gente tem sátira ou uma paródia, que geralmente é uma brincadeira, pode enganar, mas não necessariamente é para enganar. Tem conexões falsas, ou seja, são fenômenos que as pessoas colocam conexão entre um fenômeno e outro, mas de forma completamente falsa. Conteúdo que levam à interpretação errônea. Contexto falso. Então, você coloca uma informação, mas no contexto falso. Conteúdo impostor, que você coloca dentro de um conteúdo verídico, você coloca uma coisa impostora. Manipulação do conteúdo e, por último, conteúdo fabricado. Esse, na verdade, é uma intenção grande para iludir, para enganar. E quando a gente olha, no próximo, por favor, quando a gente olha no ecossistema do fake news dentro da ciência, a gente tem vários exemplos. Dentro desse ecossistema todo, a gente tem aquecimento global, vacina causa autismo, ou pesquisa revela que a depressão afeta o cérebro tanto quanto o Alzheimer. E quando a gente olha o primeiro exemplo, em relação ao aquecimento global, existem, obviamente, níveis diferentes de fake news sobre a não existência do aquecimento global, apesar dos dados mostrarem isso. Mas eu vou usar o aquecimento global para mostrar uma sátira. Então, é uma brincadeira em que algumas pessoas podem cair. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, do Sensacionalista ou do Piauí Herald, que eles fazem brincadeiras, mas eu já vi colegas meus compartilhando como se fosse uma verdade. E depois ele percebe, oh, não, isso aqui, na verdade, é uma sátira. Mas, dentro do aquecimento global, tem uma brincadeira, uma sátira que é feita de uma religião inventada por cientistas chamada Monstro do Espaguete Voador. E dentro dessa religião, dessa brincadeira, eles fazem uma correlação entre a média da temperatura global e o número de piratas. Então, a gente vê aí no eixo Y a média do aquecimento global, da temperatura global, e no X o número de piratas no mundo, ao longo do tempo. E se a gente observar, quanto mais aumenta a temperatura global, menos piratas nós temos, ou o contrário. E aí, por causa disso, eles brincam que os piratas, isso é a prova definitiva, que piratas protegem o planeta contra o aquecimento global. São entidades sagradas dentro do monstro, da religião do monstro do espaguete voador. É uma sátira, é lógico, que eu não conheço ninguém que conheça de verdade, ou que acredite de verdade, mas é uma brincadeira sobre o assunto. Mas pode enganar, dependendo do conteúdo, dependendo do local, pode enganar alguma pessoa. E se a gente olhar ainda dentro do ecossistema, a gente pode observar do próximo em relação da vacina, dados mal contextualizados. Ou seja, agora eu tenho dados, esses dados, essas informações são colocadas, mas elas são contextualizadas de formas erradas. Vocês vão observar que nessa matéria, por exemplo, a contextualização não é culpa do profissional. Pelo contrário, é uma coisa que a gente tem embutida dentro da nossa cultura, apesar de ter muito tempo que a ciência vê de forma diferente, mas que ainda é embutido na cultura e a gente acaba interpretando uma informação de forma errada. Então, quando a gente olha como nesse dado, nessa matéria falando que pesquisa revela que depressão afeta o cérebro tanto quanto o Alzheimer, ele foi baseado nesse artigo, que mostrava a associação de uma proteína translocadora que está envolvida com Alzheimer, distribuída no cérebro em pacientes com depressão, principalmente no hipocampo. Então, eles acabam eles acabam especulando em relação ao Alzheimer, porque, na verdade, isso não mostra Alzheimer, mas mostra que tem um acúmulo dessa proteína. É um trabalho super interessante, ele teve um impacto grande na comunidade acadêmica, mas esse título é um título que leva uma contextualização errada. Então, se a gente olhar em relação à depressão, a gente sabe que tem muitos trabalhos mostrando, por exemplo, que o hipocampo das pessoas com depressão, vocês podem observar na figura embaixo, do cérebro embaixo, você pode observar que aquela linha ali em branco é o tamanho do hipocampo. O hipocampo da pessoa em depressão é menor que da pessoa que não tem depressão. Uma das coisas que a gente sabe que leva ao estresse, é o hormônio que responde ao estresse, é a liberação de hormônio de glicorticoide. E o glicorticoide, se eu der glicorticoide para a pessoa, eu tenho uma redução do tamanho do hipocampo e a pessoa tem tendências à depressão também. Então, a gente já sabe que depressão, em pacientes com depressão, a gente tem uma redução desse hipocampo. E por isso que a pessoa colocou na matéria que seria a depressão, acúmulo dessa proteína nessa região, então as duas coisas têm uma associação grande. Mas o hipocampo ele é uma estrutura grande.
ele tem áreas diferentes. Tem uma área que está mais envolvida com memória, tem uma área que está mais envolvida com modulação de emoções. Então, são áreas específicas, e a pessoa generalizou de uma forma, o hipocampo como um todo. Tá? Então, quando a gente olha nesse contexto, por que esse profissional contextualizou de forma errada? A primeira coisa que a gente coloca na ciência é depressão, da forma que ele coloca. Depressão, que entidade é essa? Que entidade sobrenatural é essa que depressão afeta o cérebro? Então, de onde tem essa causa e efeito? Então, essas alterações são causa ou efeitos da depressão, essas alterações bioquímicas? E quando a gente olha isso, baseando no que a gente hoje coloca como paradigma científico, a emergência da mente ou da consciência, ela acontece com o funcionamento cerebral. A gente brinca que é como se o cérebro fosse um xadrez, e aí você mexe as peças do xadrez e, de repente, emerge o checkmate. Checkmate é físico. Então, mente, obviamente, para dentro da neurociência hoje, é uma coisa física, que emerge da atividade cerebral. E uma das coisas que levaram a gente a pensar dessa forma, que não bate, então, com o título, que o título continua alimentando uma coisa que a gente não fala mais na ciência, foi esse trabalho, que é do Gazzaniga, lá da década de 50, 60, 70, tem vários trabalhos dele, em que ele faz uma calosotomia, ou seja, ele faz uma lesão, ele corta. Se vocês olharem no cérebro, na imagem na direita, vocês vão ver que os dois hemisférios eles são ligados com uma região branquinha, ali no meio do cérebro. A gente chama aquilo de corpo caloso. Na imagem na esquerda você vê que ele está em vermelho. Então vocês conseguem associar o que está em vermelho ali com a parte em branco na imagem real do cérebro. E essa região corpo caloso é a única região que liga os dois hemisférios. E uma das formas de parar a epilepsia complexa generalizada, quando a pessoa tem uma epilepsia que começa a sincronizar o cérebro inteiro, você corta o corpo caloso, separa os dois hemisférios e para a epilepsia. Então, continuando com esses experimentos do Gazzaniga, o que ele fez? Ele faz a calosotomia, vocês podem observar então aí na esquerda, o cérebro está cortado, então essa seta verde ela não existe mais, não tem comunicação entre os dois hemisférios. E vocês podem ver que o olho direito ele está enxergando um círculo. E aí, pelo quiasma óptico, vai para a parte esquerda. Então, o hemisfério esquerdo recebe informação olho. Círculo. O olho esquerdo está enxergando um quadrado. Então, a informação quadrada vai para o hemisfério direito. E agora o hemisfério direito não comunica com o esquerdo. Então, um hemisfério tem informação que ele está enxergando um quadrado e um hemisfério tem informação que ele está enxergando um círculo. O hemisfério esquerdo é o único que fala, porque ele tem a área de Broca, a área de Wernicke, então ele único consegue comunicar oralmente. Então, se eu pergunto para essa pessoa, o que você viu? Ela fala, eu vi um círculo. E a mão esquerda, que é controlada pelo hemisfério direito, faz assim, ó. Ela fala, não. E se você pedir para a mão esquerda desenhar, ela desenha um quadrado. Então, o que é interessante, você pede para esses pacientes de calosotomias, eles acabam tendo duas personalidades. Cada hemisfério cria uma personalidade diferente, cada hemisfério cria uma consciência diferente. Então, o que acontece nesse caso é que o indivíduo ele começa a ter duas, entre aspas, entidades. Então, se uma pessoa coloca no título, pesquisa revela que depressão afeta o cérebro, agora, então, quer dizer, então, que ele vai afetar duas pessoas diferentes? Então, na verdade, a depressão ela acontece no hemisfério, e esses dois hemisférios agora vão ter depressão. Então, quando a gente olha esses trabalhos do Gazzaniga, a gente começa, então, na verdade, o que a gente chama de mente, ele emerge do cérebro. E se eu dividir o cérebro em meio, cada hemisfério vai ter uma emergência de uma consciência diferente. Se eu pedir para esse paciente, um dos casos mais clássicos, se eu peço para ele desabotoar a camisa, uma mão pode desabotoar e a outra fala não, e ela começa a abotoar, então ele começa a brigar. Enquanto ele tenta desabotoar, o outro fica abotoando. Por exemplo, se a gente olhar nesse vídeo, esse é o Gazzaniga, tá? Ele é professor neurocientista em Colômbia, se não me engano, e reparem só no vídeo desse paciente. O paciente olha, esse é o paciente, ele vê as duas imagens, o martelo e uma serra. O Gazzaniga pede para ele o que você viu. Olha lá. Ele fala, eu vi um martelo. Aí agora você desenha para mim o que você viu com a mão esquerda. Ele desenha. Ele desenha uma serra. Depois que ele finaliza, aí ele pergunta, o que você viu? O que você desenhou? Ele fala, uma serra. O que você viu? Um martelo. Então, um hemisfério fala serra, o outro hemisfério fala martelo. No próximo vídeo, por exemplo, se vocês olharem, vocês vão ver que é um vídeo mais antigo dele.
vocês vão ver o paciente mais antigo, reparem só. Ele pede para um hemisfério, seria o hemisfério direito nesse caso, que não fala, e ele ensina esse hemisfério como montar um quebra-cabeça. Reparem só. Então, ele monta o quebra-cabeça. Olha lá. E montou o quebra-cabeça. Agora ele pede para o outro hemisfério, ou seja, a próxima mão, a mão direita, que tem um hemisfério que fala, para ele montar. E ele não sabe montar esse quebra-cabeça. Então reparem só como ele fica com dificuldades. Eu quero que vocês prestem atenção, que é interessante, é que a mão esquerda do outro hemisfério, ela começa a ficar frustrada e ela tenta ajudar. Reparem só. E na hora que ela tenta ajudar, o cientista fala, não, você não está no experimento. Reparem só. E a mão direita, ela... Olha lá. Não, você não pode. E aí a mão direita fala, não, me ajuda aqui, vem cá. Olha lá. E aí senta em cima da mão. Aí chega num ponto do experimento que você pede, então, agora você pode fazer com as duas mãos. E as duas começam a entrar em conflito. Reparem só, basicamente, ó, a mão direita está tentando, a mão esquerda está tentando montar, a direita não tem a menor noção. E olha lá, não é assim, ó, não é assim, velho, não é assim, ó, não. Não, é assim. Não é assim, é assim. Olha lá. Até a mão direita. Olha lá. Estraga tudo. Bom, então o que acontece? Com esses experimentos da Gazzaniga, que são da década de 60, a gente já tem um paradigma bem conceituado e bem sustentado dentro das neurociências, em que não existe uma mente que controla o cérebro, e sim um cérebro que ativa e leva a emergência da mente, porque nesse caso seriam agora... Você corta o cérebro, aparecem dois motoristas. Sacaram? Então, quando a gente pensa dessa forma, o título, ele não bate com a realidade que a gente vê na ciência. Mas não é com má intenção. É um contexto social que nós temos em que a gente ainda continua pensando de uma forma dualista, que tem uma entidade que controla o nosso corpo. Bom, e quando a gente olha dessa forma, tem outros que são o contexto impostor. Esse caso é mais uma coisa que não é com má intenção. Na verdade, de novo, uma vontade que a pessoa quer acreditar, um contexto que a gente tem e que as pessoas querem enxergar, que elas estão felizes, que elas acham bonito algum conteúdo, igual do dualismo. Então, olha só, esse é um vídeo que ficou famoso em que as bolinhas caem, são bolinhas coloridas, elas caem e elas são divididas em várias colunas diferentes e, de acordo com a explicação do texto, por similaridade por física quântica. Tá? E falou que física quântica e neurociência são assim, os dois alvos de fake news assim, fáceis. Né? Então, a física quântica também é muito utilizada. Então, reparem só, coloca a bolinha e olha que interessante, olha que bonito. Ele vai separando, por física quântica, por similaridade, cada bolinha por cada cor. Levanta a mão quem viu esse vídeo no ano passado, quando viralizou. Você desmentiu? Aí, ó. Eles desmentiram, tá vendo? Ainda bem, tá vendo? Ainda bem que a gente tem gente que faz isso, né? Foram chegados. Bom, então quando a gente olha, vocês viram, ó, separou por diferentes cores. Agora, se a gente olhar de novo, se a gente olhar o que aconteceu com o fenômeno, se a gente observar, essa foi uma simulação por um cara que chama Rumeister, e ele fez um teste, ele estava usando um programa de open source para olhar, para brincar com esse software novo. E o que ele fez foi jogar o vídeo de trás para frente, ou seja, depois que separaram as bolinhas brancas, todas são brancas, ele coloriu cada coluna, e depois que ele coloriu cada coluna, ele renderizou no tempo inverso, ou seja, de trás para frente, e aí misturaram as bolinhas lá em cima. Mas se vocês separarem, olha no começo do vídeo, no começo lá, vocês vão ver que todas as setas vermelhas estão mostrando que são bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas, quando elas caem embaixo ali, onde tem aquele rodapé ali embaixo. E aí o software não pega essas bolinhas. Então, essas bolinhas brancas, elas não têm similaridade quântica, entenderam? Então, a gente vê que, na verdade, foi uma brincadeira, mas um falso contexto dentro do conteúdo impostor. Então, porque, na verdade, se a gente olhar o que esse experimento faz, é exatamente mostrar uma coisa... Pode apertar de novo, que era só para... É mostrar a curva U invertida. É mostrar a distribuição normal. Esse experimento das bolinhas é um experimento que se faz para mostrar a distribuição normal de população. Então, só mostrar a curva U invertida. É aquilo que a gente faz quando a gente vai fazer teste T, ANOVA. A gente está olhando P005, ou seja, em qual ponto dessa curva U invertida a população está, então o resultado está. Então, é só para isso. Mas aí o pessoal chega e coloca um conteúdo impostor, que seria similaridade por física quântica,
e as pessoas acabam acreditando. E o que é bizarro quando a gente olha isso, olha só esse experimento. Olha que interessante. Pode mais uma vez. Ah, não, volta, por favor. Será que o vídeo não vai rodar? Volta 2 vezes, vamos ver se vai dar. Volta mais uma. Isso, agora vai. Isso, acho que está rodando. Eu vi uma sombrinha ali. Foi. Se vocês olharem, olha, essa bolinha está ali na frente. O cara tira a lâmpada azul, a tampa da lâmpada azul, a bolinha está verde. Agora a bolinha ficou branca, com a sombra verde. Aí tira mais uma tampa, agora a sombra atrás ficou amarela. Eu estou mudando a física quântica desse negócio? Não estou. Então, a cor, na verdade, é uma relação do objeto com a luz, com o comprimento de onda que está chegando. E todo mundo aprende isso no ensino médio, gente. Por que mesmo sabendo isso do ensino médio, tanta gente tem vontade de acreditar que é similaridade por física quântica? Entendeu? Então, por que elas compram isso, sabendo isso que aprende no ensino médio? Então, essas são grandes perguntas que nós temos. Mais um exemplo, que aí a gente vê, assim, muito pesado. Nesse caso, seria o conteúdo manipulado, fabricado. Vacina causa autismo. Se a gente olhar a vacina causa autismo, esse caso é um caso famoso, né? Foi um artigo publicado na Lancet de 98, pelo médico Andrew Wakefield. Ele fez uma ligação entre vacina tríplice e a irritação intestinal em 12 crianças. Mas o que é interessante, quando teve uma matéria do Brian Deer, que é um jornalista que foi investigar o caso dele, ele viu que tinha fraude nos resultados, que, na verdade, 3 das crianças nem tinham autismo. Tá? Ele observou que o Wakefield estava patenteando várias vacinas para entrar no lugar dessa vacina tríplice, ou seja, ele tinha interesse econômico em cima disso. E depois, um estudo na época mostrou 500 mil crianças, com 500 mil crianças, eles viram que não tinha relação entre vacina e autismo. E aí, recentemente, agora, teve um com 1.300.000 crianças e, de novo, não acharam correlação de autismo com vacinação. E outro artigo foi retratado, né? A gente sabe, o artigo acabou sendo retratado, e mesmo assim, muitas pessoas ainda acreditam que vacina causa autismo. E aí eu vou entrar na segunda parte do que eu quero falar para vocês, que eu mostrei vários fake news dentro da ciência, sendo eles com muita intenção de enganar ou com pouca intenção de enganar, mas a gente tem vários exemplos. Então, é uma área que a gente sofre com isso também. Mas agora, o que está por trás da viralidade do fake news? O que está por trás dessa infecção de notícias por fake news? Se a gente olhar esse trabalho de 2017, eu não estou chegando ali, 2018, do ano passado, a ciência está entre os top 5, as 5 tipos de notícias que mais sofrem com fake news. E quando a gente olha isso, se a gente olhar, pode próximo, por favor? Se a gente olhar os rumores nesse gráfico, a gente olha em verde, são notícias verdadeiras, em vermelho são notícias falsas. Reparem que a notícia falsa, ela tem uma viralidade, ela tem uma maior infecção dentro do conhecimento, muito maior que a notícia verdadeira. Depois a verdadeira ela se mantém por mais tempo, mas ela demora muito para infectar o meio informativo. Então, os meios, os rumores, eles se difundem muito mais rápido, eles têm uma viralidade maior. E aí, nesse mesmo trabalho, eles começam a estudar o que está por trás disso. E eles usam o Twitter como modelo para entender um pouquinho o que está por trás disso. Então, se vocês olharem, a primeira coisa que eles olham é quantas vezes o tweet é retweetado da mesma fonte. Se vocês olharem ali no gráfico, em vermelho sempre a notícia falsa e em verde sempre as notícias verdadeiras. As notícias falsas, elas chegam a ser retweetadas quase 2 vezes mais ou 3 vezes mais que a notícia verdadeira. Depois eles olharam outro dado, seria o número de tweets. Quantos números de tweets são feitos do falso em relação ao verdadeiro? Você pode observar, de novo naquele gráfico, que o vermelho ele chega a ser quase 100 vezes mais, ou seja, tem 100 vezes mais tweets falsos que tweets verdadeiros. E se a gente olhar no próximo gráfico, o próximo parâmetro que eles observaram, foi o número de usuários por tweets. E quando eles observaram, eles viram que tem quase 50 vezes mais números de usuários por tweets em notícias falsas comparados com notícias verdadeiras. Então, eles observam parâmetros que estão altamente envolvidos com a viralidade, com essa infecção que a notícia falsa pode levar, que uma fake news pode ter. E aí, quando a gente olha no próximo, a pergunta é, e quais são essas influências? O que é que influencia essa viralidade? Porque ele demonstrou viralidade, o que influencia? 2 coisas que são fortes,
que ele viu que tem influência muito forte na viralidade de fake news. Novidade e emoções. Então, geralmente, fake news elas têm muito apelo de novidade, assim, alerta, olha só, e apelam muito para isso, enquanto as notícias verdadeiras geralmente não são assim, elas são mais cautelosas, e apelam muito para emoções. Então, sempre vem emoções negativas ou positivas, sempre vem... se você não ler isso, você não sabe o que está acontecendo. Olha o que o YouTube apagou, que não deixa mais... O que a Globo está escondendo. Sempre tem uma notícia assim, né? Sempre apelativo para a nossa parte emotiva. E aí o que eu quero falar para vocês, o tanto que é difícil em relação à emoção. Olha só, nesse vídeo agora vocês vão ver um condicionamento ao medo de um camundongo. Olha que não sei se é camundongo ou rato, acho que é um rato, na verdade. É um rato. Olhem só, nesse caso, na verdade é um camundongo. Ele está ali, ele aperta uma alavanca para receber comida. E ele está escutando um som, por isso que tem aquele símbolo verde ali. Até ele receber um choque. Aí vai aparecer um choque, olha lá. Ele está lá apertando e ele recebe o choque. Agora ele começa a associar, a condicionar o som ao choque. Então isso a gente chama de condicionamento ao medo. O som não faz nada de errado com ele. Mas agora, toda vez que ele escuta o som, ele leva o choque. Olha lá, mais uma vez. Vai levar o choque. Vai chegar o choque. Levou outro susto. E o choque é de levinho, é igual aquele que a gente leva no carro. Quando a gente anda de viagem há muito tempo, aí encosta e leva choque no carro. É mais para assustar, não pode machucar. Se machucar, estraga o experimento. Agora, repara a reação dele quando ele escuta o som. Olha o comportamento de ansiedade. Ele para, ele não aperta a alavanca, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a pressão arterial e ele fica esperando, na expectativa do choque chegar. Ele está ansioso. A gente chama isso de tipo ansioso. É um comportamento tipo ansioso. Olha lá, levou choque. Então, esse animal ele começa a sofrer antecipadamente. Por quê? Porque ele aprendeu que aquele som dá choque. Agora, olha que interessante, se a gente olhar no próximo, quando a gente olha parâmetros fisiológicos. Mais uma? Mais uma? Não, mais uma. Ele entra no mesmo vídeo. Isso. Reparem só, se a gente olhar no primeiro quadrado, ele só recebe o som. Esses parâmetros ali embaixo, no gráfico, um é pressão arterial e imobilidade dele, se ele vai ficar aquele quietinho ou não. Vocês podem observar que ele leva um susto do som, mas não muda a pressão arterial dele. No segundo, ele leva choque mais o som. O som não dava nada antes, mas agora ele leva choque e o som. O fato de ele levar o choque, ele aumenta a pressão arterial e aumenta a imobilidade dele. Depois, ele escuta só o som. Reparem que ele aprende a associar o som ao choque. E agora ele muda o parâmetro fisiológico dele, corporal, frequência cardíaca, ou, na verdade, pressão arterial, como se ele levasse o choque. Ele não está levando choque. Ele não está levando nada. Então, ele muda toda a resposta corporal dele. Então, se a gente chegar e fizer um estímulo direto no engrama de memória, a gente chama isso de optogenética. Se eu fizer um teste de optogenética, marcar os neurônios da memória do choque, do som, e eu ativar direto esses neurônios, olha só como ele, mesmo sem escutar, olha o que acontece com o comportamento dele. Reparem que ele está... reparem só, o camundongo está ali quietinho, sem medos nenhum, e de repente acende a luz. Vai acender a luz, que é a ativação neuronal por optogenética. Olha lá, agora ele entra num comportamento de pânico, ele tenta fugir, panicogênico, e ele tenta fugir, não consegue fugir, até ele entrar no freezing, que a gente chama, que seria congelamento do comportamento. Eu só estou mexendo no circuito da memória dele de medo. Só isso. Eu não estou fazendo mais nada. Mas só de fazer ele lembrar que aquilo dá medo, ele tem um comportamento de pânico. Então, quando a gente olha isso, esse sistema ele já é relativamente bem conhecido. A gente conhece bem esse sistema de emoções. E como a gente sabe bem como esse sistema de emoções funciona, a gente sabe muito bem que ele chega a ser subcortical. Ele não precisa do meu córtex. Ele depende do meu córtex ajuda muito, mas ele não precisa de uma integração cortical grande. Esse é o trabalho do Ledoux, que é o especialista em ansiedade, e vocês podem observar que tem dois quadrados ali, verde e azul. Um quadrado verde que fala estímulo auditivo talâmico, e depois embaixo, córtex auditivo. Do lado de lá está somatosensorial, tálamo, e córtex somatosensorial. Isso mostra o seguinte, que os dois eles emitem projeções para a amígdala. A amígdala é o que a gente ativa quando a gente tem medo. Na verdade, é o que ativa para a gente ter medo. Tá?
Tanto é que muitos dos remédios, tipo propranolol ou Rivotril, eles inibem a ativação da amígdala, aí tira a ansiedade ou o pânico da pessoa, tá? Mas reparem só, a gente só percebe que a gente está escutando alguma coisa, a gente está sentindo alguma coisa, quando ativa o córtex. Então, o córtex auditivo, o córtex somatosensorial, que dá essa sensação de construção do conceito de percepção. O tálamo não dá. Então, o que acontece? O tálamo, ele pode passar informação para a gente de medo, sem a gente entender que tem medo. Então, você entra num lugar, um exemplo, que eu falo na minha aula. Se você chega num lugar, e aí um dia, você tem 3 anos de idade, e aí você está com ar-condicionado, uma frequência, não sei, 80 Hz. E aí está uma frequência de 80 Hz, você está sentado, escutando esse ar-condicionado, aí você, 3 anos de idade, você empurra o corpo para trás. Sua mãe grita, seu pai grita, você leva um susto, começa a chorar, não sei o que e tal, seu pai te segura quase que você estava caindo, tudo. Aí você associa toda essa informação sensorial àquele evento que foi ruim. Aí você esquece, mas essa parte talâmica, amígdala, formou um circuito forte de medo, de pânico. Aí você vai na universidade, você está 18, 19 anos, aí você entra numa sala e aí você escuta um barulho de 80 Hz, igualzinho esse ar-condicionado. Na hora que você entra no lugar, o seu coração começa a disparar, sua frequência cardíaca aumenta, e aí você tem aquela sensação de mal-estar, aí você fala, não gostei desse lugar não, a energia aqui é ruim, acho que eu vou embora. Mas você não sabe. Por quê? Porque ele é subtalâmico. Ele é talâmico, na verdade. Ele não vai exigir do córtex. E aí você não sabe que simplesmente essa região do seu cérebro está te informando. Isso aqui da última vez deu medo, foge. E era só um barulho do ar-condicionado. Então, quando a gente olha nisso... Pode passar isso também, por favor. Quando a gente olha isso, eu pergunto para vocês. Olhando dessa forma para emoções, e fake news apelam tanto para emoções, imagina o quão difícil é mudar. Se você pega uma informação com alto teor apelativo emocional ou de novidade, evocando muito de circuitos neuronais que estão envolvidos com emoções, olha como é que você pode guardar uma emoção sem nem mesmo lembrar do contexto. E agora, a próxima vez que você vê uma notícia sobre o assunto, mesmo que ela seja verídica, a sua reação emocional é a daquela vez, daquela viralidade daquela notícia fake news, que chegou antes e te fez evocar aquela emoção ruim. Olha o quão apelativo e o quão perigoso é um fake news dentro para o conhecimento, para a construção de conhecimento. Nesse trabalho, por exemplo, eles fizeram o seguinte teste. Você olha no primeiro, eles fizeram o seguinte, eles contam uma história, Nathalie é uma enfermeira, tem tantos anos, é casada com não sei quem e trabalha no hospital tal. E aí você fala isso tudo para a pessoa, de repente você conta uma outra coisa. A Nathalie foi presa por roubar medicamentos do hospital. Ela roubou medicamentos por 2 anos para vender ilegalmente e comprar roupas de marca. Na hora que você dá essa notícia, a ideia da Nathalie, que antes era o legal, que ela era enfermeira, fica completamente negativa. Então, o gráfico do lado, o primeiro gráfico, a primeira barra do esquerdo, mostram pessoas que recebem só informação de cima, só informação vermelha. Aí depois você informa para essas pessoas, não, é brincadeira, é fake news. Ela não fez nada disso não, foi mentira. E essas 2 barras são pessoas com nível cognitivo, de teste cognitivo mais baixo que a média, e o outro que é acima da média. Reparem que o abaixo da média ele tem mais dificuldade para acreditar no que você falou que é mentira. Então, e o que é interessante, o que eles mensuram nessa cognição é a facilidade de aceitação do diferente. É isso que eles mensuraram. Então, quanto mais fácil a pessoa aceitar o diferente, a diversidade, mais fácil ela corrigir que aquela informação estava errada. Entendeu? Então, olha como essa parte, esse perfil da personalidade, ele pode influenciar muito se a pessoa vai acreditar ou não numa coisa. Então, quando a gente olha no próximo, vários fatores, vários trabalhos mostram o que influencia nessa dificuldade de mudar. Então, por exemplo, idade. Quanto mais velha a pessoa, velha não, né? Porque eu também estou com 40 anos, agora eu gosto de falar, quanto mais experiente a pessoa for, mais difícil é ela mudar, se você recebe informação. A outra, a frequência que você recebe informação, nível educacional, o tipo de conhecimento, ou seja, a quantidade de conhecimento, ele tem influência, mas não é tanto, porque como é muito emocional, o conhecimento às vezes não ajuda tanto. Ele ajuda, mas emocionalmente tem um fator muito forte. Então, a exposição ao diferente ajuda muito a mudar essa personalidade. Bom, então a gente sabe dessa viralidade, a gente sabe dessa apelação que tem emocional, a gente sabe que a ciência sofre com isso, então a gente tem fake news da ciência, a gente tem esses problemas, e a nossa pergunta agora é,
quais são os nossos desafios agora para comunicar? O que a gente faz para mudar essa comunicação, para encarar esses desafios? Bom, a primeira coisa, a nossa grande vantagem, uma grande qualidade que tem para a ciência é uma grande desvantagem em relação à população. Honestidade na linguagem científica. Então, quando a gente vai falar, as far as we know, ou seja, até onde a gente sabe, pronto, você já perdeu a pessoa. Você fala isso numa festa, a pessoa então não sabe nada. Não é? Ou outra, to the best of our knowledge, ou até onde, o melhor do nosso conhecimento, o máximo que a gente sabe, aí a pessoa, então tem coisa que você não sabe, né? Ou, nossos resultados sugerem, mas eles sugerem ou eles comprovam? Eu odeio a palavra comprova, gente, vocês não têm noção. Comprovar, isso aí comprova, depois descomprova, então não é prova. Não é? Então a pessoa fala, não, meus resultados provam. Não, não prova nada, eles sugerem. Eles são sempre conjecturas, nunca dogmas. Então, essa é uma dificuldade, é educar a população primeiro. O que a gente quer dizer com isso? O que é uma certeza e o que é uma certeza científica? Tá? A outro desafio que a gente tem seria a lenta construção do conhecimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, a população está ansiosa, a gente tem alguém, um parente, um amigo que está com câncer. Só que uma pesquisa demora anos para a gente ter confiança nos próprios resultados para a gente conseguir fazer alguma coisa, para colocar aquilo em público. Então, fosfetilamina foi um grande exemplo. Até o final do ano passado, tinha mais de 1.400 artigos publicados com fosfetanolamina. A maioria mostram resultados negativos, não tem correlação, a grande maioria. Mas, por causa de uma notícia, pode não ter sido com má intenção, agora as pessoas acreditam naquilo, porque tem um teor apelativo emocional, porque você está com um parente que está sofrendo. Então fica mais fácil você acreditar nisso. Outra coisa que é difícil é, de novo, educação da população. A diferença entre dogma e paradigma. Dogma é uma coisa não questionável. Paradigma é uma coisa questionável. Ou seja, paradigma é uma coisa que vai mais com Karl Popper. É uma coisa que pode ser falsa, falseabilidade. E com o Thomas Kuhn. Ou seja, tem revoluções científicas, ela pode ser modificada constantemente. Então, quando a gente pensa nisso, dogma é diferente de paradigma. Paradigma a gente pode modificar. E a outra coisa, que é um clássico de erros de interpretação, teoria e lei. Toda vez que a pessoa fala, por exemplo, teoria da evolução, mas é só uma teoria, eu falei, exatamente, uma teoria. Mas não vai virar lei. Eu falei, não vira lei. Lei é diferente. Teoria é quando você tem um monte de conjunto de informações que sustentam uma hipótese. Lei é uma coisa matemática. Os dois não viram uma coisa ou outra. Os dois não competem, porque, na verdade, os dois se complementam. Por exemplo, lei da gravidade e a teoria da gravidade do Einstein. Então, na verdade, os dois se complementam. Não é que um vira o outro, mas é muito comum. A gente vai conversar num lugar e fala, não, mas teoria da evolução é só teoria. Eu falei, exatamente. Bom, no próximo agora, um último trabalho que saiu ano passado, que eu achei muito interessante, o ano retrasado, na verdade, em que, pegando esses dados científicos, a gente fala, como é que a gente pode solucionar isso? E aí eles fizeram um teste em Uganda, que foi agora publicado na Lancet, que foi muito bacana, que eles pegaram um grupo de crianças, e um grupo de crianças, 15 mil crianças, e por 6 meses, um grupo fez educação normal, o nosso método educacional normal, e o outro grupo, que está de rosinha, eles fizeram um teste, um aperfeiçoamento, priorizar o método científico, o pensamento científico. E eles ensinaram as crianças a identificar com o método científico se existe uma coisa, se ela é viável ou não. E aí vocês olham nos gráficos, quantas crianças identificaram um fake news. E as crianças do gráfico cinza, que tiveram educação normal, que é basicamente passando informação para elas, 43% só que identificou fake news. Do outro grupo, ensinando o método científico, a forma como a ciência é feita, 67%, não, 62%. 62% das crianças identificaram fake news. Ou seja, para começar, a gente tem que investir em educação. Não tem outra forma, pelo menos para começar. Pelo menos dentro dessas informações científicas que a gente tem. Dentro das evidências que a gente tem. Ok? Gente, eu queria agradecer pela atenção. Eu queria falar só isso mesmo para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Núcleo de Neurociências, que a gente trabalha no FMG, vocês fiquem à vontade. A página do laboratório é Bruno Souza Lab. E o Núcleo de Neurociências tem todas as redes sociais. A gente põe várias coisas. A gente adora questionar fake news lá também. Tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigado, Bruno, pela sua fala, que, na verdade, nos traz uma abordagem diferente do que a gente já discutiu aqui ao longo do evento,
que à primeira vista pode parecer algo muito técnico, mas nos ajuda a explicar outros aspectos que estão envolvidos também com a questão das fake news, né? Então, obrigado por essa sua contribuição. Desculpe fazer o papel de o chato do tempo, mas é necessário.